Bom dia, meu nome é Juliana Patrícia Gomes, eu sou aluna de Direito da Unopar e vou estar apresentando para vocês o meu trabalho de conclusão de curso. O tema do meu trabalho é a injustiça presente na Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018. O trabalho é um pouco extenso e possui muitos dados e algumas citações relevantes para a compreensão do trabalho. No entanto, o tempo disponibilizado pela faculdade é muito curto, então vai ser apresentado de uma maneira breve e superficial, espero que de uma maneira clara, para que todos consigam entender o trabalho. No entanto, ele está completo no portal do aluno. A Lei 13.769, de 19 de dezembro, ela visa proteger o vínculo entre a mãe e a criança. Ela faz a substituição da pena privativa de liberdade pela domiciliar. Essa proteção ela é extremamente relevante, porque a criança, durante a primeira infância, ela necessita dos cuidados maternos e necessita desse contato com a mãe. A importância desse vínculo ele é extremamente significativa, ele vai se estender desde da primeira infância, da gestação, até a fase adulta desse indivíduo. O contato, o vínculo, ele já foi comprovado cientificamente que ele se inicia quando a mãe está grávida e passa a mão na barriga e conversa com a criança, é ali que se inicia o vínculo materno, e ele é extremamente relevante. Tanto na infância, durante a primeira infância, onde a criança vai ter o início da sua formação como indivíduo, até a fase adulta, e durante a adolescência ele é extremamente importante, porque a adolescência é um período de muitas dúvidas, questionamentos, revoltas, onde o adolescente ele acaba se revoltando, se questionando e questionando todo mundo que o cerca, todos os princípios passados para ele durante a primeira infância. A adolescência ele é um processo extremamente complexo e que precisa de um cuidado e precisa da presença da família e o mínimo de estrutura e participação familiar para que esses adolescentes consigam atingir o seu melhor potencial durante a fase adulta. O problema da pesquisa é justamente a Lei 13.769 garantir o contato da genitora com a criança, mas não garantir o contato da genitora com os adolescentes. Mesmo ela existindo justamente porque os legisladores e os ministros do nosso país, assim como todos os estudiosos, conseguiram perceber a insuficiência do nosso sistema prisional e conseguiram perceber também como ele está falindo e sobrecarregado. E não é um ambiente adequado para que os nossos jovens sejam expostos de maneira tão intensa. O objetivo do trabalho é apresentar um estudo a respeito da aplicabilidade da Lei 13.769, de 19 de dezembro de 2018, e o seu impacto direto nas crianças e nos adolescentes. Para entender um pouco sobre o trabalho, é importante entender a nossa sociedade, como ela funciona como um todo. Os dados apresentados nesse trabalho eles são um pouco antigos, devido ao déficit que essa área tem na apresentação de dados, e como o nosso sistema como um todo ele está deficiente de dados, e a pandemia também não ajudou para que esses dados fossem atualizados. Então, os dados aqui apresentados são um pouco antigos. O IBGE ele aponta que 87,4% das famílias são monoparentais até o ano de 2014, ou seja, monoparentais de responsabilidade de um indivíduo com seus filhos, e são monoparentais de responsabilidade da mulher, ou seja, a mulher ela é responsável pela criação e pelo sustento dos seus filhos. Elas são a famosa mãe solteira, que é responsável por todo o lar. Se você considerar também que entre os anos 2000 e 2016 o aumento de mulheres encarceradas é de 525%, fica claro que a maioria dos lares brasileiros eles estão sendo deixados totalmente livres, essas crianças estão sendo completamente retiradas dos seus lares, onde os lares estão completamente desestruturados, porque a única figura de autoridade existente até então estão sendo retiradas para cumprirem pena privativa de liberdade devido a algum conflito da detenta com a lei. Mesmo o sistema penitenciário brasileiro, ele estando abarrotado, o Brasil é considerado o terceiro maior país com o maior número de detentos, e mesmo assim, apenas 7% das penitenciárias são femininas e 17% são mistas, mesmo com o crescimento do número de mulheres que estão tendo a sua liberdade restringida. As penitenciárias elas não possuem estabilidade para lidar com as características femininas, as peculiaridades femininas, elas não possuem estrutura para que essas mulheres tenham uma gestação saudável e tenham contato com as suas crianças
e essas mulheres acabam não só tendo a sua liberdade restrita, mas o seu direito à maternidade também, porque é um ambiente extremamente tóxico, um ambiente extremamente insalubre, considerado por, na maioria das pesquisas, dos livros. Sempre que o sistema penitenciário brasileiro ele é abordado, ele é considerado extremamente insalubre, com os direitos humanos sendo extremamente violados. O próprio Departamento Penitenciário Nacional considera que o sistema penitenciário brasileiro ele tem uma matriz histórica patriarcal e machista, onde as mulheres são deixadas de lado e extremamente prejudicadas pela falta de estrutura para lidarem com suas peculiaridades. O sistema prisional brasileiro ele está sobrecarregado, exatamente como uma figura, como uma grande panela de pressão cheia de detentos que não conseguem ter uma ressocialização adequada devido ao número de detentos e as condições que as penitenciárias têm. O HC Coletivo de 2018 ele realmente tenta avisar e diminuir o contato da criança com esse sistema, que é falido e extremamente prejudicial para o seu desenvolvimento. Foi por isso que a Lei 13.769 foi promulgada, justamente para proteger a primeira infância. No entanto, o artigo 19 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, garante a proteção, o direito à família das crianças e adolescentes e a proteção dentro de um ambiente saudável que não afete o seu desenvolvimento. E nitidamente expor os adolescentes ao sistema prisional brasileiro vai afetar o seu desenvolvimento de forma significativa. É um ambiente considerado insalubre e que não tem estrutura para receber esses jovens e esses adolescentes. Esse é um gráfico apresentado pelas informações penitenciárias brasileiras, pelo Infopem, onde ele revela que 74% das mulheres no Brasil hoje estão detidas, são mães, o que é mais da metade, considerando que a maioria dos lares são de responsabilidade da mulher. Esses lares foram totalmente desfeitos e essas crianças, esses adolescentes, foram deixados com vizinhos, pais, avós, tios, parentes, que nem sempre estão aptos para lidarem com suas peculiaridades, com as suas revoltas, com os seus medos, com as características dessas crianças, porque elas muitas vezes conhecem as crianças, mas nunca conviveram com elas, e isso acaba afetando significativamente no desenvolvimento das crianças. Alguns trabalhos de pesquisa realizada no Brasil demonstram que as detentas que possuem filhos adolescentes relatam uma revolta durante esse período dos seus filhos, justamente porque eles não têm um contato com a detenta e acaba afetando o seu desenvolvimento. Muitas obras elas trazem depoimentos de detentas, e dentre eles está Os Presos que Menstruam, da Naná Queiroz, e o Cadeia, da Débora Diniz. Presos que Menstruam, da Naná Queiroz é uma obra extremamente complexa, onde traz vários depoimentos de várias detentas e traz uma visão de mundo muito diferente, e é uma obra extremamente peculiar e muito boa, que fala o depoimento de várias mulheres que foram detidas no Brasil. O primeiro é a Safira, que foi nesse mesmo livro. Safira foi uma mulher que sempre trabalhou, foi uma mulher que cresceu em periferia, que teve um casamento extremamente abusivo, onde ela sofria violência doméstica, era privada de todos os seus contatos, seus familiares, e teve uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida. E que, ao tentar sair desse relacionamento abusivo, iniciar a sua vida com os seus filhos e dar aos seus filhos condição de terem mais maturidade, um lar mais estável, ela acabou indo trabalhar no mercado, e os filhos não tinham o que comer. O salário que ela conseguia nos mercados e nos empregos que ela arrumava não era suficiente para alimentar os próprios filhos. E foi por isso que Safira iniciou na vida do crime como motorista de fuga de assaltos. Safira ficou presa por muitos anos e perdeu o contato com os filhos justamente porque o ambiente prisional não era um ambiente que ela considerava adequado para que seus filhos tivessem contato. Essa fala de Safira, ele revela o que se resumiu o seu contato com os filhos. Eu não conheço meus filhos, eu sou assim, eles sabem que eu sou a mãe deles, mas praticamente sou uma desconhecida. Além de eu ter que me adaptar às coisas que eu perdi todos esses anos, todo esse período que estive presa, eu tenho que aprender a conhecer os meus filhos. Ou seja, ela não conhece os filhos e os filhos sabem da existência dela, mas acabam não tendo contato. O caso da Lohane, ele foi citado no Cadeia, da Débora Diniz, e ele fala como as mulheres, ela representa um número de
de jovens brasileiras que são deixadas e que têm a sua genitora afastada justamente por estar em conflito com a lei e acabam sendo colocadas em lares violentos e que não têm estrutura para lidar com suas peculiaridades. Lorraine sofreu violência dentro de casa, iniciou o uso de drogas aos 11 anos e acabou se tornando uma adolescente problemática em conflito com a lei e uma das mais novas detentas do Distrito Federal. Desenvolveu vários transtornos psicológicos, que fica claro quando ela fala: fumava 2 laranjinhas, eram estabilizadores de humor, tenho 2 caras, o psiquiatra já me disse. Ou seja, ela é um exemplo de um jovem que foi afastado da genitora, colocado em um lar despreparado para lidar com suas peculiaridades, acabou se tornando uma presa fácil para uma influência, uma figura de autoridade, um caráter distorcido, representando a prostituição. O direito e a responsabilidade atribuídos às crianças e aos adolescentes. Os adolescentes e as crianças, eles têm direitos e responsabilidades diferentes previsto na Lei 13.769, justamente porque a lei protege até os 12 anos e não protege a criança, protege o adolescente, que se encontra entre os 12 e 16 anos e ainda é considerado completamente incapaz pelo Código Civil. Essas crianças, elas têm contato com a mãe garantido até os 12 anos, pela lei, mas a partir disso, elas são consideradas aptos a serem colocados em lares que muitas vezes não estão preparados para lidar com isso. Considerando que a maioria dos lares são de responsabilidade das mulheres, de acordo com o IBGE, é um dado extremamente preocupante, já que esses adolescentes são, querendo ou não, o futuro do nosso país. Eles precisam de um desenvolvimento emocional, psicológico, psíquico e moral assegurado. Muitos estudos falam sobre o que influencia os jovens brasileiros. Esse estudo realizado no bairro Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, ele revela que a maioria das mulheres que moram nesse bairro e a maioria das crianças também acabam sendo negros que não têm acesso ao ensino superior e a maioria não tem o ensino médio completo. Essas famílias, elas são, na maioria, monoparentais, com 59% de responsabilidade da mulher. O pesquisador que fez esse estudo sobre o que afeta os jovens brasileiros e o principal motivo deles estarem envolvidos com alguma coisa que faça com que eles tenham um conflito com a lei, ele conclui seu estudo dizendo que os riscos para o consumo de drogas se agravam quanto mais desengajada a família em suas relações interpessoais, como os filhos valorizam o comportamento dos responsáveis, transformando-os em espelhos para sua formação. O ambiente familiar é parte importante na determinação do uso de drogas pelas futuras gerações. Um estudo realizado no Rio de Janeiro também fala com as detentas e elas contam o que os seus filhos estão passando naquele momento e como eles estão se sentindo. Essa detenta em específico, ela relata que seu filho adolescente está cada vez mais revoltado e que ela se preocupa com isso. Ela também relata que, ao ter contato com o filho, através de cartas, o filho sempre pede a ajuda da mãe, sempre pede contato com a mãe. Quando ela fala que ele sempre diz: mãe, eu quero que tu me ajuda. Ou seja, a criança, ela está extremamente exposta e extremamente conturbada, já que ela iniciou o processo da adolescência e que não é um processo fácil, é um processo extremamente revoltante, é um processo complexo e que necessita da presença de uma autoridade, de uma figura de idade. A aplicação da Lei 13.769 e as suas consequências no desenvolvimento da criança e do adolescente. A lei ela foi extremamente eficaz para proteger a primeira infância, no entanto, ela não protege os adolescentes, que é uma fase extremamente complexa, e algumas figuras de autoridade que têm má índole acabam surgindo e apresentando essas crianças e incentivando o uso de drogas, a prostituição e o início na vida do crime. Um estudo realizado também revela o perfil do jovem em conflito com a lei. A maioria dos jovens em conflito com a lei, eles geralmente estão envolvidos contra o tráfico de drogas, o crimes contra o patrimônio e acabam cometendo infrações análogas ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento. A maioria desses jovens são negros, encontram-se entre 17 e 21 anos, não possuem ensino superior, e 58,9% dos adolescentes se declaram negros, sendo que 40,4% apenas se autodeclaram brancos. Ou seja, os jovens de periferia hoje ainda são a maioria, os negros sem acesso à educação
e que acabam sendo vítimas da oportunidade, do local e da falta de acesso. O trabalho, ele agregou muito no meu desenvolvimento como pessoa, como ser humano, na visão de mundo em si. O contato com a genitora, ele é extremamente importante. A genitora, ela é o pilar da maioria dos lares. Ele precisa acontecer mesmo durante a adolescência. A Lei 3.769, ela garante a primeira infância da criança e ela garante esse primeiro contato. No entanto, precisa que os penitenciárias brasileiras sejam reformadas de maneira significativa para que exista o contato e um contato seguro. Não exista um ambiente tão tóxico e insalubre para essas crianças, que esses adolescentes possam entrar em contato com as genitoras e não terem o seu laço completamente rompido, para que essa figura de autoridade não seja substituída por pessoas de má índole que têm a intenção de fazer com que esses adolescentes iniciem na vida do crime. Eu agradeço pela atenção, peço desculpas pela falta em qualquer momento e qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigada.